Olá, galerinha do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Só lembrando que quem ainda não se inscreveu aqui no canal da escola, vá lá, clique no botãozinho e se inscreva, clique lá no sininho das notificações para receber os avisos de todos os vídeos que nós, professores, estamos elaborando para vocês com todo carinho. Curtam os vídeos, tá certo? Para a gente saber que vocês realmente estão participando das aulas. Então, na nossa videoaula de Geografia de hoje, a gente vai continuar falando sobre o território brasileiro, especificamente sobre a demografia do nosso território, ou seja, as características da população brasileira. Na aula passada, a gente trabalhou um tema em relação a esse conteúdo, que era exatamente aquela questão do Brasil ser um país populoso e pouco povoado, lembram? Eu disse para vocês que o Brasil ele é um país populoso porque ele tem mais de 210 milhões de habitantes, porém ele é um país pouco povoado, porque ele tem em média aí apenas 24 habitantes por quilômetros quadrados, ou seja, ele possui uma baixa densidade demográfica. Pois bem, na nossa videoaula de hoje nós vamos continuar trabalhando com esse tema sobre a população brasileira. E o tema da nossa aula de hoje vai ser exatamente este: o crescimento da população brasileira. Este gráfico, gente, ele está trabalhando exatamente a evolução da população brasileira de 2001, olha só, do ano de 2001 até o ano que a gente está, que é o ano de 2020. O que a gente pode observar olhando esse gráfico, gente? Que desde 2001, o que vocês vão perceber? Que ocorre um aumento da população brasileira. De 2006 para 2007 houve uma queda, se vocês observarem. E a partir daqui, gente, a população brasileira ela só aumenta em número, certo? Então, o que a gente consegue perceber? Que esse aumento da população brasileira ele vem acontecendo gradualmente. Desde 2001 que essa população ela vem aumentando. Em 2017, a população ela chegou a 207 milhões de habitantes aproximadamente. E agora, a última informação que nós temos, de 2020, é que a população brasileira ela é de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Ou seja, a população brasileira ela continua crescendo, ela continua aumentando de forma significativa. E bem aqui tem a informação sobre o gráfico, olha só. Em 20 anos, a população brasileira aumentou 38 milhões de habitantes. Então, se você pegar 172 milhões de habitantes, menos 210 milhões de habitantes que nós temos hoje, nós vamos encontrar uma diferença aí de aproximadamente 38 milhões de habitantes. Então, de 2001, ao longo desses 20 anos, nasceu aqui em território brasileiro aproximadamente 38 milhões de pessoas. Então, a pergunta que nós temos que responder é esta: por que será, gente, que a população brasileira ela aumentou tanto, né? O que foi que provocou esse aumento da população brasileira? E aí eu vou responder a vocês de uma forma bem simples, né? 2 motivos foram os principais que fizeram com que essa população ela aumentasse tanto ao longo, das últimas décadas. Quais são esses 2 motivos que justificam esse aumento? São esses. Primeiro, a imigração. E o segundo ponto, o crescimento natural. Então, nós vamos começar entendendo aqui o que é essa imigração. Eu coloquei aqui uma definição bem simples para a gente trabalhar. Olha só. A imigração é a chegada de pessoas de outros países em nosso território. Então, o que é a imigração? É quando uma pessoa ela vem lá de um outro país, por exemplo, lá dos Estados Unidos, para morar aqui no território brasileiro. Então, quando ela sai lá dos Estados Unidos, que ela chega aqui, ela fez esse movimento que a gente chama de imigração, e aí, a partir de agora, no nosso país, ela vai ser chamada de imigrante. Então, sempre que esse movimento ele acontece, a saída de uma pessoa do seu país de origem para outro, está acontecendo uma imigração.
E o Brasil, ele tem muitos imigrantes, ou seja, ele tem muitas pessoas que vieram de outros países para morar aqui. E aí a gente vai citar os 3 principais grupos que formaram, né, o povo brasileiro, que vieram de fora, que vieram de outros países e formaram essa miscigenação, né, que nós temos hoje aqui no nosso país. Então, quais foram esses 3 povos? Vamos lá. Primeiro foram os europeus, principalmente portugueses. Vocês sabem que quem colonizou o Brasil foi Portugal. Então, automaticamente, nós temos assim uma influência portuguesa muito grande. Mas além dos portugueses, nós tivemos influência de espanhóis, de holandeses, de alemães, de poloneses, né? Enfim, de vários outros povos que vieram lá do continente europeu aqui para o território brasileiro. O segundo grupo, e muito importante, são os africanos. Vale ressaltar, gente, que a questão dos africanos que vieram para cá, mesmo eles formando um grupo muito importante, eles vieram para cá de maneira forçada, eles vieram ser escravizados aqui no território brasileiro, diferente dos portugueses que vieram por livre e espontânea vontade. E o terceiro grupo, e não menos importante, né, são os asiáticos, né, os japoneses, os coreanos, os chineses, né? Então, nós temos aqui no território brasileiro, basicamente, a presença desses 3 grupos, africanos, europeus e asiáticos. Lógico que existem vários outros, né, povos que vivem aqui, mas foram esses os que mais se destacaram ao longo do processo histórico migratório aqui para o território brasileiro. E agora a gente vai entender o segundo motivo que provocou o crescimento da população brasileira, que é o crescimento natural. Então, o que é esse processo de crescimento natural? Acompanhem e anotem aí, ó. É a diferença entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Então, vamos entender primeiro o que são essas taxas de natalidade e de mortalidade. Acompanhe. É o número de crianças que nascem vivas em um determinado período. Então, pronto, taxa de natalidade é o número de crianças que nascem. Então, a taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem ao longo de um determinado período. Então, natalidade, nascimento. Mortalidade é o número de mortes ao longo de um determinado período. Então, gente, o crescimento natural, ele se dá basicamente por uma formulazinha matemática, tá bom? Que formulazinha matemática é essa? Basicamente esta. Crescimento natural, CN. C é de crescimento, N de natural. Então, crescimento natural é igual. Esse TN é de taxa de natalidade. Então, taxa de natalidade menos as taxas de mortalidade. Então, quando você pega as taxas de natalidade e subtrai pelas taxas de mortalidade, você encontra o crescimento natural do território brasileiro e de qualquer outro país do mundo. Mas, como o nosso objetivo aqui é conhecer o crescimento natural do nosso país, a gente vai trabalhar esse ponto, tá bom? Qual é o crescimento natural do nosso país? Então, qual é a fórmula? Tentem lembrar aí, ó. CN, crescimento natural, igual as taxas de natalidade menos as taxas de mortalidade. Então, quando você sabe quais são as taxas de mortalidade e de natalidade, basta você subtrair e você encontra o crescimento natural. Olha só, crescimento natural novamente na fórmula. E aí eu coloquei aqui a taxa de natalidade do território brasileiro. Isso aqui não é por cento, tá bom, gente? A gente lê por 1000. Por quê? As taxas de natalidade, elas são feitas a cada grupo de 1000 pessoas, não de 100. Por isso que a gente lê isso aqui por 1000. Ó. Então, a taxa de natalidade do Brasil é de 13 por 1000, menos a taxa de mortalidade, que é 6 por 1000, tá bom? É assim que a gente lê. Quando tiver o porcentagem mais esse zerinho aqui do lado, a gente lê por 1000. Então, 13 por 1000 menos 6 por 1000, que é a taxa de mortalidade, nós vamos encontrar
um crescimento natural brasileiro de aproximadamente 7 por mil. Mas aí vocês me perguntam, e o que isso quer dizer, professora? Muito simples. Olhem aqui a conclusão. Vejam só. Isso quer dizer, gente, que em cada grupo de 1.000 habitantes, a população aumentou aproximadamente 7 pessoas. Então, se eu pego assim um grupo de 1.000 pessoas, né? Então, ao longo de um ano, para cada 1.000 pessoas nasceram mais 7. Então, no ano seguinte, eu não vou ter mais 1.000, eu vou ter 1.007 pessoas. Seria isso, né? A conclusão que a gente teria aí do crescimento natural, tá bom? E esse dado, né? É a principal causa do crescimento da população brasileira, mesmo que esse crescimento ele venha diminuindo nos últimos anos. Essa, gente, é uma das realidades do nosso território. Nos últimos anos, a população brasileira ela continua aumentando, porém, ela está aumentando de forma mais lenta, mais devagarinho, né? E por que será que esse crescimento, mesmo que ele esteja acontecendo, porque nós temos aqui um crescimento de 7 por mil, né? Por que será que esse crescimento ele está cada dia que passa ficando menor? Porque o crescimento da população brasileira vem diminuindo ao longo dos últimos anos. E aí a resposta ela é bem simples. Qual é essa resposta? É basicamente porque nós estamos tendo uma queda das taxas de natalidade, de fecundidade e de mortalidade. Vocês já sabem o que é a taxa de natalidade, né, que é o número de nascimentos, e já sabem o que é a taxa de mortalidade, que é o número de mortes. Eu ainda não falei para vocês o que é a taxa de fecundidade. Então, antes da gente continuar, eu vou explicar o que é essa fecundidade. Acompanhem aí, eu vou colocar a definição bem aqui do ladinho. Olha só, gente. Fecundidade é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. E essa idade reprodutiva ela vai ser em média dos 15 aos 49 anos. Então, a taxa de fecundidade ela não é nada mais nada menos do que a quantidade de filhos que uma mulher ela chega a ter dentro de um país, desde quando ela tem a sua primeira menstruação, quando ela se torna fértil, até quando ela chega à sua última menstruação lá na menopausa por volta dos 49 anos. Então, esse é o ciclo reprodutivo da mulher. Então, quantos filhos, em média, essa mulher vai ter ao longo da sua vida? Isso que é a taxa de fecundidade de um país, né? O número de filhos por mulher. No Brasil, o que está acontecendo? Essa taxa de fecundidade ela está, cada dia que passa, diminuindo drasticamente. Olha só essa imagem que eu coloquei aqui, ó. Éramos 6, seremos 3. A fecundidade da brasileira, né, despencou, ou seja, caiu em total de filhos por mulher. Ou seja, essa taxa de fecundidade ela está caindo. Olha só, em 1960, a brasileira ela tinha em média 6 filhos. Em 1980, passou para 4 crianças. Em 2000, a mulher brasileira só estava tendo, em média, 2 filhos. E em 2020, que é o ano que nós estamos, essa taxa ela pode cair para 1,5. O que isso quer dizer, gente? Antigamente, as mulheres elas tinham muitos filhos. Né? Tinha mulheres que chegavam a ter 10, 8, 12, 15 filhos. Né? Hoje em dia, raramente você vê uma mulher querendo ter mais do que 4 filhos, mais do que 2 filhos. Né? Por quê? Exatamente porque hoje a mulher ela tem opção. Ela engravida se ela quiser, mas ela tem alternativas para evitar uma gravidez indesejada. E vejam só, gente, como essa taxa de fecundidade da mulher brasileira ela vem caindo ao longo, né, das últimas décadas. Olha só, em 1940, a média era de 6 filhos por mulher. Aí, para 50, ela aumentou um pouquinho, 6,21. Aumentou até a década de 60, a fecundidade da mulher brasileira aumentava. A mulher ela tinha muitos filhos. E aí, quando chega da década de 60 para frente, se vocês perceberem, ó, o gráfico ele só cai. Ele cai, vai caindo, vai caindo. E aqui, até em 2012, né, nós já temos aqui 1,81 filhos por mulher.
E aí, gente, quando chega em 2015, olha só, esse número cai para 1,7 e em 2020 pode chegar a 1,6. Isso não quer dizer que a mulher vai ter 1,5 filho, não se preocupe, é porque é uma média. Algumas mulheres chegam a ter 3 filhos, outras só têm um, outras têm 4, outras têm 5, outras não têm nenhum, optam por não ser mães, né? Então, isso vai gerando um determinado equilíbrio. Então, a taxa de fecundidade ela é basicamente isso, a quantidade de filhos que uma mulher ela vai ter na sua idade reprodutiva. E o que é que isso está acontecendo no Brasil? Ela está caindo. Cada dia que passa, essa fecundidade ela está diminuindo cada vez mais. É mais porque, gente, que essas taxas de natalidade e essas taxas de fecundidade elas diminuíram tanto aqui em território brasileiro? Por que será que as mulheres elas não estão tendo tantos filhos como elas tinham lá na década de 40, na década de 50, década de 60? Algumas coisas fizeram com que essas mulheres elas adquirissem a consciência de que ter muitos filhos, né, não era tão legal assim. Então, quais foram esses motivos que fizeram com que elas diminuíssem essas taxas de fecundidade? Acompanhe aqui. O primeiro deles, gente, é o uso dos métodos contraceptivos. Hoje, a mulher brasileira ela tem a opção de não engravidar. Ela pode usar a camisinha, né? Hoje tem tanto a camisinha masculina quanto a feminina, então ela tem a opção. Ela pode usar a pílula anticoncepcional, ela pode utilizar anticoncepcional injetável, né? Ela pode utilizar DIU e ainda tem aqueles métodos, né, cirúrgicos, como a vasectomia e a laqueadura. Então, hoje a mulher realmente ela engravida se ela realmente quiser ser mãe, porque ela tem opções, né, de evitar uma gravidez. E isso, né, provocou uma redução muito grande das taxas de natalidade e de fecundidade em nosso território. Então, esse seria o primeiro motivo. O segundo motivo é a entrada da mulher no mercado de trabalho. A partir do momento que as mulheres entenderam que elas podiam trabalhar fora, elas começaram a perder um pouquinho mais o interesse de ter muitos filhos. Por quê? Trabalhar fora e cuidar da casa, cuidar dos filhos, ficou muito pesado. Então, hoje essas mulheres optam por ter menos filhos e trabalhar fora, né? Então, se elas têm menos filhos, elas conseguem conciliar as duas coisas. Coisa que não acontecia antigamente, né? As mulheres elas não tinham tantas opções, então acabava que elas tinham muitos filhos, não trabalhavam e isso aumentava demais tanto as taxas de natalidade quanto as taxas de fecundidade no nosso país. E o terceiro motivo é exatamente a questão do aumento da urbanização. Mas, professor, o que é que a urbanização, né, o crescimento das cidades, tem a ver com a diminuição dessas taxas de natalidade e fecundidade? Quando a urbanização ela começou a acontecer de uma forma mais rápida, mais acelerada aqui no território brasileiro, os preços dos produtos ficaram cada vez mais caros, ou seja, ficou muito caro criar filho. Tudo muito caro, educação muito cara, né, produtos, né, para as crianças muito caro. Então, enfim, tudo ficou muito caro. Então, as mulheres, né, acabaram optando por ter menos filhos, dar uma qualidade de vida melhor para esses filhos do que ter aquele monte de filho e não poder dar uma assistência financeira tão boa para eles. Então, esses foram os 3 motivos que fizeram com que houvesse uma diminuição, tá certo? Tanto das taxas de natalidade quanto das taxas de fecundidade aqui no território brasileiro. E o outro fator, gente, que fez com que a população brasileira ela crescesse num ritmo, né, um pouquinho mais lento foi exatamente a redução das taxas de mortalidade em território brasileiro. E por que, gente, que essas taxas de mortalidade, né, por que o número de pessoas que morrem ao longo de um ano diminuiu? Né? Então, eu selecionei aqui os principais motivos para a gente saber o porquê que essas taxas de natalidade elas foram reduzidas ao longo do tempo aí aqui no Brasil. Quais são esses motivos? Acompanhe. O primeiro deles, gente, foi os progressos na medicina. O que é isso?
a prevenção e o tratamento de várias doenças evitou que muitas pessoas morressem precocemente. Então, o avanço da medicina foi maravilhoso. Possibilitou que as pessoas se curassem de várias doenças que antigamente não tinha cura, né? Ou até mesmo que elas se prevenissem e evitassem pegar determinadas doenças. Então, isso reduziu, assim, o número de mortos ao longo do ano de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito bacana. E o segundo motivo foi exatamente a questão da vacinação. Antigamente, as pessoas morriam de doenças que hoje não matam mais. Por exemplo, sarampo, a febre amarela, a rubéola. Antigamente, essas doenças matavam muita gente. E hoje a gente tem vacina para todas elas. Inclusive para a gripe, né? A gente já tem vacina até para a gripe. Então, essas campanhas de vacinação também reduziram muito essas taxas de mortalidade em território brasileiro. E o terceiro motivo é este: as melhorias nas condições sanitárias, né? Como, por exemplo, água tratada, a coleta de lixo e de esgoto. Antigamente não existiam essas condições sanitárias. As pessoas adoeciam muito por tomar água contaminada, né, por o lixo, né, passar em frente às suas casas, o esgoto, e isso acabava que as pessoas contraíam muita doença e acabavam que morriam cedo. E o quarto motivo é exatamente a questão da educação. A educação, as pessoas tiveram maior acesso à educação e isso gerou um aumento da conscientização dessa população para se prevenir de determinadas doenças, né? Como assim? Através de uma alimentação melhor, através da prática, né, de exercícios físicos, tudo isso fez com que as pessoas se prevenissem de várias doenças, né? O sedentarismo, né? Algumas doenças relacionadas, né, à circulação sanguínea, problemas cardíacos. Então, tudo isso favoreceu e fez com que as pessoas vivessem mais. Então, essa redução das taxas de mortalidade, ela trouxe uma coisa muito positiva para o território brasileiro, que foi exatamente o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. O que é isso? É aumento, né, da expectativa de vida. Isso quer dizer que as pessoas estão vivendo mais e melhor. Antigamente, lá na década de 40, os brasileiros tinham expectativa de vida de 41 anos. Então, a média de vida do brasileiro era 41 anos, ou seja, uma expectativa de vida muito baixa. Eles viviam pouco, exatamente porque tudo isso aqui, na década de 40, não existia. E hoje, com tudo isso aí à disposição, para nós brasileiros, isso fez com que a gente pudesse viver mais. E hoje, para vocês terem ideia, né, da expectativa de vida do brasileiro hoje, está aí em média de 75 anos e meio. Então, se a gente for comparar a expectativa de vida com a lá da década de 40, a gente vai perceber o quê? Que aumentou muito. Nós estamos vivendo mais e estamos vivendo melhor. Então, gente, pronto, encerramos a nossa videoaula de geografia por hoje. Eu espero que vocês tenham realmente entendido alguma coisa. Se ainda não deu para entender, assista o vídeo novamente, tá bom? Tenho certeza que vocês vão conseguir compreender alguma coisa desse conteúdo. Façam as anotações, anotem tudo que eu passei, né, aqui ao longo da minha explicação. Anotem aí no caderninho de vocês, porque aí vai ficar bem facinho para vocês fazerem a atividade, né, da semana, que vai estar lá no Google Forms disponível para vocês através deste link que vai ser colocado lá no grupo de vocês, tá bom? Então, só lembrando, a atividade ela tem que ser copiada no caderno, respondida no caderno, aí só depois é que você vai lá no seu formuláriozinho, vai clicar lá nas respostinhas e enviar para mim, tá bom? E aí eu vou corrigir manualmente e depois, se você quiser, manda uma mensagenzinha para mim que eu lhe digo qual foi a sua nota, tá ok? Então, beijos para todo mundo e até a nossa próxima videoaula.